Bom dia, pessoal do sexto ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, nessa sexta-feira, para continuar nossa aula de história sobre a pré-história, né? Dando continuidade àquela explicação da primeira videoaula que eu falei sobre a origem do homem, ok? O surgimento do ser humano no planeta, né? Toda essa história e esse caminho da evolução humana, tá? Até chegarmos nos dias de hoje, tá? O ser humano ele foi se transformando, foram acontecendo mudanças no corpo e na mente, né, da nossa espécie, para que hoje a gente possa se dizer que estamos na modernidade, né, na pós-modernidade, ok? Na aula de hoje, tá? Eu quero que vocês abram aí, durante essa videoaula, enquanto eu for explicando o assunto, o livro de história na página 464, ok? Mais uma vez, eu também estou com o livro aqui do professor para acompanhar aqui, durante a explicação também, o assunto no livro, né? Com o texto e com as imagens que tem nessas páginas do assunto. E aí tem, na página 464, né, temos arqueologia em Minas Gerais. Observem bem aí, né, nessa página 464, que tem várias imagens, né, são 3 fotos, uma embaixo da outra, né, de um crânio, de crânios, e ao lado também tem um rosto como se fosse de uma pessoa, tá? Primeiro, deixa eu explicar o que aconteceu, né? Nos anos 2000, agora, um arqueólogo e antropólogo chamado Walter Neves, né, ele é brasileiro, ele, em Minas Gerais, né, que é uma região aqui no Brasil que fica no centro-oeste, né, ele foi fazer umas pesquisas, né, arqueológicas, né, escavações em vários sítios, né, ali de Lagoa Santa, dentre outros. E nessa escavação ele descobriu fósseis, tá? Ele pegou esses ossos, esses fósseis, que são um exemplo é esse crânio que tem aí na foto, que ele descobriu nessa escavação, e ele leva para um laboratório para poder analisar e fazer suas pesquisas. E aí, o que mais deixou o Walter Neves surpreso, ou ele ficou com aquela dúvida na cabeça, foi esse crânio que ele encontrou dentre tantos esqueletos e vestígios que ele achou nessa escavação, que foi o crânio desse hominídeo, ou seja, desse homem pré-histórico, tá? Que tem aí nessa foto. E aí ele começou a achar que esse crânio, diferente dos outros, ele parecia ser mais velho, ser mais antigo. E aí ele pegou esse crânio e fez uma análise da morfologia do crânio. E aí eu já deixo claro aí, aqui na nossa aula de hoje, o que é a morfologia. Morfologia é uma técnica, é um estudo que o arqueólogo faz quando ele está diante de um vestígio. Ele pode ser um vestígio como um fóssil, como esse crânio, ou pode ser um vaso de cerâmica, pode ser uma pegada de um animal pré-histórico, pode ser uma ferramenta de pedra da época da idade do Paleolítico. Tantas coisas que a gente pode ver, né, galerinha, que pode ser a morfologia. Tá? Ele faz a morfologia, ela é a observação, tá, da aparência daquele objeto. Tá? O que é que tem naquele objeto, na aparência dele, que tem características únicas nesse objeto? E aí ele percebe que esse crânio, ele vai comparar com crânios que foram encontrados por outros arqueólogos há muito tempo antes dele, na primeira pesquisa que foi feita em Minas Gerais. E aí ele, comparando esses crânios, ele viu que esse crânio que ele encontrou, ele era mais velho mesmo. Então ele já no laboratório, ele pega esse crânio e faz o teste de carbono 14. Lembra que eu falei na nossa primeira aula de história o que é o carbono 14? Tá? Que é quando o arqueólogo ele vai descobrir quanto tempo tem uma coisa, e aí no laboratório ele faz um teste usando carbono
tá? Toda forma de vida no planeta ela tem uma quantidade de carbono dentro do organismo, do corpo, tá? E esse carbono ele fica retido dentro dos ossos também. Por isso que mesmo depois que a gente morre, o nosso esqueleto, né, os nossos ossos, ficam cheios de carbono dentro dele, tá? E esse carbono, ele vai o quê? Ele vai mostrar essa quantidade, vai mostrar para o arqueólogo na pesquisa quanto tempo aquela pessoa, quando ela morreu aproximadamente, né? O carbono ele não vai datar um dia ou uma hora certa que aquela pessoa faleceu na pré-história. Não, vai colocar ali aproximadamente, tá? Para que ele possa levantar uma hipótese, ter uma ideia de quando foi que aquela pessoa morreu, tá? A pessoa que tinha aquele crânio, tá? E aí ele descobre nessa análise da morfologia desse crânio que tem aí na foto, que ele tem 12 mil anos de história, tá? A datação que ele faz, o Walter Neves, é de que esse crânio é de 12 mil anos atrás. Ou seja, o Walter, meio que sem querer, sem ter intenção, ele acabou colocando uma nova teoria no meio científico, tá? Ele acaba descobrindo um vestígio que prova, né, uma evidência, né, de que a ocupação do ser humano nas Américas ela é mais antiga do que disse todos os outros cientistas que eu mostrei naquela primeira videoaula, tá? Então, lembra que antes dele tinha sido feita uma pesquisa no Nordeste do Brasil, né, com a arqueóloga Niede Guidon, que também é brasileira, e ela descobriu ali pinturas rupestres no Parque da Capivara, ali no Paredão da Pedra Furada, que aquelas pinturas ela conseguiu datar elas de quase 12 mil anos. Olha só, o Walter Neves ele conseguiu superar, né, ela nessa descoberta. Ele fez uma descoberta, ele descobriu um vestígio mais antigo, uma pista que mostra que a ocupação do ser humano nas Américas começou por Minas Gerais, né? A presença humana é mais antiga aqui no nosso continente, na região onde hoje é Minas Gerais, tá? Nessa região de Lagoa Santa, tá? Que hoje é um sítio arqueológico, tá? Onde foram feitas várias pesquisas do Walter Neves e de seus colegas cientistas, tá? E aí, na morfologia do crânio, ele vai analisar esse crânio. Então, observem aí nessas fotos que dá para ver que tem dentes na boca, né, dessa caveira, né, desse esqueleto, né? E aí, na morfologia, como é que a gente vai descobrir se a pessoa, através do crânio, se ela foi um homem ou se ela foi uma mulher? Ou como ela se alimentava? A gente pode ver por esses dentinhos, né? Esses dentes, se eles forem maiores, né, o rosto ele tiver essa parte daqui que a gente chama de maxilar maior, é porque foi um homem. A gente pode saber do que ele se alimentava, o que é que ele comia, através também, né, dos dentes. Se os dentes fossem grandes, é porque esse ser humano pré-histórico estava acostumado a comer carne. Não é o caso dessa pessoa aí, desse crânio. Essa pessoa, quando era viva, né, a dona dessa cabeça aí que vocês estão vendo na foto, ela se alimentava de já carne cozida, de vegetais. Então os dentes dela já eram pequenos, né, comparado a de outros homens pré-históricos mais antigos, né, de 20, 30, né, 40 mil anos atrás. Tá? E aí ele descobre que foi uma mulher, né, tanto pelo tamanho da cabeça como pelos dentes. E também pelo formato da face, né, da parte frontal do crânio. Então ele vai fazer o quê? Ele vai atestar que foi uma mulher. E aí, como é mania dos cientistas fazerem, ele vai batizar, né, essa pessoa, essa mulher, de Luzia. Tá? Então gravem aí na memória de vocês a descoberta do arqueólogo Walter Neves. Tá? Luzia. Tá? Ele descobre essa pessoa. Esse rosto que tem aí ao lado foi feito num computador, através de um programa, que simulava, sabe, como se fosse um game, simulava como era esse rosto, né, dessa pessoa, caso ela estivesse viva hoje. Né? Essa pessoa, a Luzia, que tem 12 mil anos de história. E aí mostrou como ela seria hoje.
Tá? Então mostra aí como ela seria, né? E aí já lembra bem, né, um ser humano de hoje, né? Se a gente for fazer essa simulação no computador, como foi feito aí esse teste que está aí na foto, nessa página 464 do livro, ok? E aí tem um mapa embaixo, beleza, gente? Do estado de Minas Gerais, né? Onde tem esses pontinhos vermelhos, e cada pontinho vermelho desse marcado nesse mapa mostra as escavações, né, as pesquisas que foram feitas, né, pelo Walter Neves e por sua equipe, para poder descobrir tanto o crânio da Luzia, como também outros vestígios que ele vai estudar em laboratório, ok? E aí, cada pontinho vermelho foi um local diferente onde ele teve que ir para fazer um trabalho de arqueologia, né? Fazer a escavação do buraco com paciência, com tempo, e aí descobrir aí no subterrâneo da Terra esses vestígios que ele teve que fazer a limpeza com um pincelzinho, né? Mais para frente, numa próxima videoaula, eu vou explicar como é que na prática o arqueólogo ele trabalha. Tá? Não é simplesmente de qualquer jeito, cavando buraco com uma pá e pegando ali o crânio de debaixo da terra. Não. Esse é um crânio que ele tem 12 mil anos. Então ele é muito frágil, muito sensível. Tá? É diferente, por exemplo, galerinha, de um crânio de uma pessoa que morreu recentemente. Tá? Que ainda é duro, é forte. Né? Então ele tem que pegar o quê? Com cuidado, usando luvas, para não passar digitais da mãozinha dele para esse crânio. Ele vai fazer a limpeza, né? Porque o crânio estava 12 mil anos enterrado debaixo da terra. Então ele está sujo, né? Não tem como fazer análise em laboratório com um crânio podre, né? Então o que ele vai fazer? Vai fazer uma limpeza com um pincel, com cuidado para não danificar esse vestígio arqueológico, ok? E aí é assim que o arqueólogo ele trabalha nessa escavação, ok? E aí, só por curiosidade, tem alguns lugares que quando se descobre uma empresa, por exemplo, ela está fazendo uma escavação, um buraco para poder construir um prédio no local. E aí no meio dessa escavação tem lá o trator, tem lá a escavadeira, tal, as máquinas, né, os operários trabalhando, cavando buraco com a pá, com as ferramentas. E aí de repente, galerinha, um desses trabalhadores encontra sem querer lá um vestígio, um fóssil, um vaso de cerâmica. Pela lei hoje no Brasil, ele tem que parar o trabalho que eles estão fazendo, ok? Porque se for encontrado algum objeto histórico ali, ele é considerado patrimônio nacional, histórico e arqueológico do Brasil, da nação, né? Porque aquele vestígio que foi encontrado ali, ele sendo estudado, ele vai contar a história do nosso povo, dos nossos antepassados que viveram aqui no Brasil. Então a gente tem que preservar essa história. Então, pela lei, a empresa tem que parar o trabalho que está fazendo. E aí, o que é que acontece? Vem o pessoal, né, do Instituto de Arqueologia, né, e Patrimônio Nacional e vai fechar, isolar aquele local. Ninguém mais pode entrar que não sejam pessoas que sejam da pesquisa, cientistas, né, estudiosos e que sejam autorizados pelo governo. Entenderam como é que funciona na prática? Essa é a parte da página 464, beleza? E aí, na página seguinte, deem uma olhada na página 465. Lá em cima tem a foto de um senhor, né? Uma foto em preto e branco. Essa fotografia ela foi tirada no século XIX, por isso que ela é em preto e branco. Na época que foi tirada a foto desse cara, não existia máquina fotográfica colorida como tem hoje, né? Pelo menos o smartphone, né? Onde as pessoas tiram selfie. Pelo contrário, só uma máquina lá onde você puxava uma cordinha e saía aquela fumaça toda para registrar a imagem. E aí, nessa foto foi tirada de um senhor, um cientista também chamado Peter Lund. Peter Lund, tá? Não é Peter, tá? Ele foi um naturalista dinamarquês. E aí tem Peter Lund. Peter Lund, ele foi um cara que ele saiu lá da Dinamarca, do país dele, e veio aqui para o Brasil, em Minas Gerais também, há muito tempo antes do Walter Neves, tá? Lá nos anos 70,
né? Mais ou menos. E aí, ele descobre... ele, na verdade, ele nasceu em 1830, na década de 1830, e aí nos anos 70 outros vão dar continuidade ao trabalho dele. Ele vem para Minas Gerais e ele vai fazer algumas pesquisas dessas, escavações arqueológicas, tá? Sendo que naquela época ele era o quê? Um naturalista. Então ele veio só para estudar os tipos de plantas e os tipos de animais que ele poderia encontrar, tá? Na escavação. Tá? Fósseis de animais da megafauna, como por exemplo o fóssil do bicho preguiça, né? O fóssil de um mastodonte, de um hipolodon, né? Todos são animais aqui que eu estou falando que viveram junto com a Luzia há 12 mil anos atrás, né? E que fazem parte daquilo que eu falei na primeira aulinha, lembra? A megafauna. A megafauna, ela é o quê? Um grande, animais de grande porte vivendo na Terra, tá? Boa parte dos animais eles tinham no mínimo 2 metros de altura, tá? E só para vocês terem uma ideia, teve um animal que viveu nessa época, que ele vivia no oceano, no mar, um animal marinho, chamado megalodon. O megalodon, ele era do tamanho, do comprimento de 3 ônibus juntos. 3 ônibus a gente pegando e colocando eles juntos é o tamanho desse animal, tá? Então ele tinha, gente, ele tinha mais de 20 metros de comprimento e de largura ele poderia ter cerca de 7 a 8 metros. Então veja aí como era o tamanho desses animais que faziam parte da megafauna, ok? Voltando para a foto desse senhor que tem aí, o Peter Lund, ele já tinha descoberto muita coisa em Minas Gerais nessas pesquisas que ele fez, tá? Nessa escavação arqueológica, fósseis, vasos de cerâmica, restos de fogueira, né, carvão, objetos, né, que foram usados por esses homens pré-históricos como colar, como joias de pedra. Muita coisa foi encontrada, sendo que nada que atestasse, né, que esses seres humanos são de 12 mil anos atrás. Então, Walter Neves ele conseguiu superar o Peter Lund nessa pesquisa bem antes que ele tinha feito, ok? E aí, o Walter Neves ele vai dizer que a Luzia, na época dela, né, há 12 mil anos, ela conviveu com animais da megafauna, como, por exemplo, o bicho preguiça, tá? Que pelos fósseis que foram encontrados dele aqui no Nordeste, né, prova que ele viveu há 10 mil anos atrás. Tá? Então, mais ou menos, aproximadamente, a mesma época que os seres humanos iguais a Luzia também caminhavam aqui na Terra, aqui no Brasil. Então, a Luzia, junto com outros iguais a ela, conviveram com animais gigantes, né? Selvagens. Então, imagina viver ao lado de uma preguiça gigante, né? Caçando ela, podendo ser atacado por um tigre, né? Por um leão selvagem. Então, essa é o quê? A pré-história no Brasil, beleza? E aí, mais embaixo dessa foto, desse paredão, onde tem pinturas rupestres, né, que é a pintura pré-histórica, tem para que serve. Observem aí na página 465 do livro, tá? Um quadro onde tem como é feito a datação dos fósseis por carbono 14. Tá? Datação dos fósseis. Datação, galerinha, deixa eu explicar o que é. É quando a gente vai pegar uma coisa e vai dizer de quanto tempo ela é aproximadamente, mais ou menos, tá? Quando ela surgiu, quando ela foi, quando ela viveu. Então, quando a gente pega, por exemplo, um osso de uma preguiça gigante, tá? O osso da perna, por exemplo, que a gente chama de fêmur. Então, esse osso é maior, né? Era gigante, já que a preguiça gigante podia medir no máximo de 5 a 6 metros de altura. Então, era um osso gigante. Tá? Então, mais ou menos desse tamanho aqui, bem grandão. Então, ele pega esse osso e leva para um laboratório. Lá, ele vai fazer uma análise, vai colocar o carbono 14, vai fazer uma análise e vai medir a quantidade que tem ali. Tá? Quanto menos tiver, mais antigo é aquele osso. Aquela preguiça é mais antiga, né?
Quanto mais quantidade tiver, é porque aquele bicho preguiça ele é mais recente, tá? Então, por exemplo, no crânio da Luzia, quando foi encontrado, quando o Walter Neves usou o carbono 14 para fazer a datação do crânio, dizer de quando ele usou o carbono 14 e o crânio mediu pouquíssima quantidade de carbono 14. Então, isso mostra que é mais antigo do que qualquer outro crânio que foi encontrado até hoje, né, por outros cientistas em outros lugares do continente. Tá? Por isso que hoje a pesquisa da NIED, Guidon, no Nordeste do Brasil, e a pesquisa do arqueólogo Walter Neves, né, em Minas Gerais, são as pesquisas mais importantes até hoje que foram feitas, né, na arqueologia no mundo, tá? Porque mostra, né, eles conseguiram mostrar evidência, descobrir coisas que mostra que a ocupação do ser humano nas Américas, galera, foi mais antiga aqui no Brasil, há 12 mil anos, beleza? Então, tem vestígios que o ser humano ocupou primeiro o Brasil do que qualquer outra região nas Américas, tá? Então, essa aí é o conteúdo da página 464 e 465. Agora, eu quero que vocês pulem algumas páginas do livro. Eu vou fazer o mesmo aqui, tá? Para a página 468. 468. Em cima, tem as duas perguntinhas que eu pedi para vocês responderem em casa, da seção Jogo Rápido. E embaixo tem continuando o texto, né? E aí tem Idade da Pedra ou Neolítico, tá? Idade da Pedra ou Neolítico. A gente estudou na primeira aula o Paleolítico, que é a Idade da Pedra Lascada ou Pedra Velha, e agora vamos ver a Idade da Pedra Nova ou Neolítico, ok? Para a gente não confundir com esses nomes, eu sei que vocês, às vezes a gente se esquece não consegue memorizar tantos nomes, tanta coisa, né, que o professor de história está colocando aqui, tá? Então, vamos colocar o seguinte. Na primeira aula a gente estudou a Idade da Pedra Velha, tá? Que vai de 2 milhões de anos até 10 mil anos atrás. E vamos estudar nesse momento aqui, nessa videoaula, a Idade da Pedra Nova, né? Que vai de 10 mil anos até a invenção da escrita pelo homem. Beleza? Então, mas qualquer coisa, já que é uma videoaula gravada, vocês podem voltar sempre que quiserem ver esse vídeo, fazer uma pausa, né, fazer uma anotação no caderno, né, para poder responder as atividades do livro e também para poder entender melhor o assunto. Beleza? Então vamos lá. Na página 468, embaixo tem aí o começo do texto que fala sobre a Idade da Pedra Nova ou Neolítico. Então, nesse momento aí, o ser humano ele começou a o quê? Deixar de ser nômade, tá? Se alguém aí assistiu a primeira aula, lembra que na Idade da Pedra Velha, o homem ele era nômade na pré-história. Ele vivia pulando de um lugar para o outro e vivendo em cavernas. Na Idade da Pedra Nova, o homem ele vai fazer o quê? Ele vai aprender a viver fixo num só lugar. Ele vai aprender a fazer o quê? A usar a agricultura, né? A domesticar animais. E aí ele não vai precisar ficar o tempo todo caminhando de um lugar para o outro, tendo que caçar esses animais para poder comer sua carne, tendo que colher frutas da árvore. Beleza? Ele vai poder ficar o quê? Fixo no só lugar. Ele vai aprender a plantar e ele vai aprender a criar animais, tá? Os animais dele, para ele usar aqueles animais na alimentação, né? No transporte, ok? Na própria agricultura. Então, quando ele se fixa no só lugar, essa é a revolução que acontece na história humana, ok? Na página 469, né, temos o quê? A idade dessa pedra, onde o homem, se fixando no só lugar, ele começa a viver em aldeias, em comunidades. Tá? É a primeira vez na história onde no começo, né, que as pessoas vão passar a viver aglomeradas. Vão viver o quê? Juntas num só lugar. Né? Numa aldeia com suas casas, que é sua moradia, né? Vivendo em famílias, em grupo.
Então, quando o homem passa a aprender a viver fixo no só lugar, ele vai também viver em sociedade. Surge na primeira vez, então, essa palavra que é sociedade. São vários seres humanos juntos vivendo coletivamente num só lugar. Belezinha? Então, a gente tem aí, nesse momento, o surgimento das aldeias, né, da sociedade, das pessoas vivendo juntas, porque elas agora tinham o quê? Tinham um lugar para viver, né, um lugar fixo. E aí vão surgir, tem aí nessa página 469 também, um quadro que vai mostrar as técnicas de como era feita nessa época um vaso de cerâmica. O ser humano ele vai passar a comer mais e melhor quando ele vive fixo no só lugar. E aí ele vai começar a vai aprender coisas novas. E aí uma das coisas que ele aprende é a fazer vasos de cerâmica. Para a gente aqui hoje é uma besteira, né, fazer um vaso de cerâmica. A gente vai na cozinha da nossa casa e encontra pratos, colheres, né, copos, tudo que a gente pode comprar hoje no mercado. Muito fácil. Sendo que, na época da pré-história, fazer um vaso, fazer um prato para colocar a comida dentro e comer, né, isso é uma arte, tá? Que para o ser humano naquela época, há 15 mil anos atrás, no meio da idade da Pedra Nova, era um aprendizado, era a primeira vez que ele estava fazendo aquilo. Então, tudo que a gente faz pela primeira vez é algo novo e é algo legal de se fazer. Tá? A gente está fazendo uma descoberta ali. E aí, eles faziam aquilo com argila, né? A argila é como se fosse um tipo de massa, né? De terra, onde a gente pode o quê? Brincar com aquilo e mudar a forma dela. Né? A mesma coisa que quando a gente era menorzinho, a gente brincava de massa de modelar, sabe? Né? Ou aquele slime, né? Que hoje as crianças usam muito. A gente fica mexendo naquilo e deixando em várias formas. Então a argila é a mesma coisa. É como se fosse barro molhado. A gente molha ali a terra e ela fica ali, né? Tal, e a gente pode mudar a forma dela. Então o que é que eles faziam? Usavam essa argila molhada, faziam uma arte, colocavam ela na forma de um vaso, tá? E aí o que é que faziam? Eles colocavam no fogo para aquecer essa argila, né? E ela ia ficando o quê? Tomando forma, ia ficando dura, tá? E no final ficava na forma de um vaso de cerâmica, um vaso de argila. Eles faziam isso tanto com a argila como com a cerâmica, também com outros materiais que eles encontravam na natureza. Então, esse foi o primeiro grande aprendizado do ser humano, foi fazer um vaso, né? Fazer objetos de cerâmica que há 15 mil anos atrás, há 20 mil anos atrás, foram feitos no período da Idade Nova, okay? Na pré-história, e que até hoje foram encontrados, né, por cientistas em vários lugares do mundo, inclusive pelo Walter Neves, que eu falei, né, em Minas Gerais. Tá? Ele também encontrou vários vasos, objetos de cerâmica, como pratos, vasos, que foram usados pela Luzia e pelos seus companheiros, né, há 12 mil anos atrás. Então, tudo isso aí é a Idade da Pedra Nova, beleza? Então, é nesse momento que vai acontecer, o homem vai se sedentarizar. Sedentarizar, né, que é essa palavra grande, né, significa se fixar num só lugar, beleza? Eu ficar num só lugar, como hoje todo mundo vive num só lugar. Hoje a gente aprendeu a ser fixo, a viver num só lugar nessa época, e até hoje o ser humano ele não vive de outra forma. Cada um tem a sua casa, tem a sua moradia e vive num só lugar, sem ter que ficar se mudando de um lugar para o outro, né? Em busca de comida. Hoje não, hoje a gente vive num mundo contemporâneo, moderno, e a gente tem o quê? Lugares onde a gente pode comprar nossa própria comida, voltar para nossa casa e se alimentar. Sendo que na época da pré-história era muito mais difícil viver. Tá? Você tinha que caçar a sua própria comida. Quando o homem ele aprende a domesticar os animais, ele passa a viver a ter o quê? Uma fonte de alimento ali perto dele. Ele não precisa ter que sair para a mata arriscando a vida dele o tempo todo para caçar um animal. Um mamute, por exemplo, ou um tigre, né? Ou um alce. Ele pode muito bem ter ali o boi, né? A vaca, a galinha, o porco, onde ele criava esses animais, né? E dali dos animais ele tirava a fonte de alimento dele, tá? E ainda ficava ali com a reserva de bichos para ele poder criar. Beleza? Então ficou mais fácil.
E aí eu deixo aqui a curiosidade sobre essa criação de animais, é que o primeiro animal a ser domesticado pelo homem foi o cachorro, né? E o cachorro hoje, na evolução, lembra que eu falei da teoria da evolução, né, de um cara chamado Charles Darwin? De acordo com a evolução, a teoria da evolução, o cachorro de hoje, o cachorrinho, que alguns de vocês até podem ter um cachorro em casa, eu aqui na casa do professor também tem cachorro, tem o quê? O cachorro ele tem como ancestral comum o lobo, tá? O lobo, o quê? Que é uma espécie canina, tanto o lobo como o cachorro, tá? É um ancestral comum. Quando não existia cachorro no mundo, nessa época da pré-história, só existiam os lobos selvagens. E aí esse lobo, ele foi o quê? Mudando. O planeta, a natureza, ela foi mudando, se transformando, né? E esse animal, esse lobo selvagem, teve que ir se adaptando. Essas espécies de lobo tiveram que ir se adaptando à natureza. Alguns não conseguiram se adaptar e desapareceram. Mas aqueles que conseguiram se adaptar, eles foram o quê? Diminuindo de tamanho, né? Foram mudando de forma, foram ficando cada vez mais mansos. E aí o ser humano, ele foi o quê? Aprendendo o quê? A domesticar esse animal. Então, quando a gente diz que o cachorro é o melhor amigo do homem, esse ditado ele vem também na história, porque foi o primeiro animal que foi domesticado pelo homem, ok? Isso é datado aí aproximadamente há cerca de 20 mil anos atrás, beleza? Perdão, há cerca de 8, 9 mil anos atrás, nessa idade da Pedra Nova, belezinha? Então essa daí é o assunto de hoje, tá? Da nossa aula de história, ok? Em breve eu vou lançar mais uma videoaula com orientações sobre os exercícios do livro de história, tá? Lembrando que eu já coloquei as páginas que é para fazer e a nossa próxima videoaula, que é na terça-feira, vai ser de correção dessas atividades, tá? Com o uso do slide, para vocês poderem ver ali onde acertaram e onde erraram as perguntas, tá? Qualquer dúvida que tiverem, vocês podem mandar, né, através do WhatsApp para que eu possa responder, beleza? Se mandarem, cada um de vocês mandar uma dúvida ou uma pergunta, até querendo saber alguma coisa sobre o assunto, pode passar para mim, né? E aí eu vou juntar todas as dúvidas, as perguntas que vocês me fizeram e eu vou fazer um novo vídeo para responder essas perguntas e tirar essas dúvidas, beleza? Citando o nome de cada um de vocês e a pergunta que mandou. Belezinha? Então, ficamos por aqui hoje e até a próxima aula, beleza? De história.